A paz do Senhor Jesus, amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E eu desejo que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor, de alegria, tenha suas forças renovadas, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, de onde vem o nosso socorro. Que nós venhamos orar palavras, edificar a nossa fé, nos fortalecer no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Glorificado seja Deus, em nome de Jesus. Esse dia o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre o caminho no deserto. Sobre os caminhos que o Senhor quer nos conduzir na sua presença, por caminhos planos, endireitando as nossas veredas. É o percurso mais longo, a saída dos filhos de Israel do Egito, quando aquele povo estava lá sendo oprimido pelas mãos de Faraó, com trabalhos escravos, porque o Faraó temia que aquele povo de Deus, que era um povo forte, numeroso e cada vez mais crescia, ele tinha medo que aquele povo se rebelasse contra ele, então ele oprimia com trabalhos escravos. Mas aquele povo, ao clamar por Deus, Deus, ouvindo o clamor daquele povo, chamou Moisés para libertar aquele povo, o capacitando com poder. E o Senhor disse a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo, ele se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e chamou Moisés para libertar aquele povo. Então, quando Moisés foi chamado para libertar aquele povo, Moisés, mesmo sendo chamado, mesmo tendo a aprovação de Deus, Moisés pediu a presença de Deus. E Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Meus irmãos, o Senhor hoje exortou meu coração sobre a presença dele. Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, deu uma promessa fiel e verdadeira àquele povo, para tomar posse de uma terra boa, uma terra que emanava leite e mel. Essa era a promessa do Senhor. E havia dois caminhos para chegar até a terra de Canaã: o caminho dos filisteus, que era um caminho mais curto, mas Deus não queria levar aquele povo para aquele caminho, para que aquele povo não visse guerras, se arrependesse e quisesse voltar para o Egito. O Senhor levou aquele povo pelo caminho mais longo, pelo caminho no deserto. Mas o Senhor, ele foi com aquele povo, à frente daquele povo, alimentando, protegendo, guardando, zelando. A nuvem simbolizava a presença do Senhor, e o Senhor, ele dava as instruções por meio de Moisés. Então foi um povo que teve a presença do Senhor. Mas o que o Senhor ministrou ao meu coração é que aquele povo, eles não reconheceram a presença de Deus. Eles não desfrutaram da presença do Senhor. Foi um povo que murmurou, foi um povo que deixou o seu coração lá, lembrando, desejosos das comidas do Egito. E aquele povo, eles não contemplaram da presença. Meus irmãos, o caminho no deserto é uma passagem. E quando nós chegamos à presença do Senhor, o Senhor faz nos reconhecer que a sua presença é maior. Ou seja, o caminho no deserto é um processo que nós temos a oportunidade de caminhar com Deus. E esse processo é um processo de resgate, lembrando que aquele povo só foi resgatado para a salvação. Eles estavam opressos, eles estavam oprimidos, eles estavam sendo escravizados. E ao clamar,
o Senhor ouviu e atendeu o seu clamor e os salvou da opressão. Quando nós somos resgatados pelo Senhor, nós somos salvos da opressão. Nós vamos para um caminho de salvação. Nós temos a oportunidade do arrependimento, temos a oportunidade da cura, da libertação e passamos por processos, por uma caminhada com o Senhor. E o deserto é uma passagem onde nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. No deserto você não vai ter tudo o que você quer, mas Deus não permite que nada te falte. Ele vai te dar necessariamente o que cada um de nós precisamos. E diante da presença do Senhor, é diante da nossa comunhão, quando nós reconhecemos pelo Espírito que nós estamos no processo de deserto, é importante que a gente aceite esse processo para que essa caminhada seja uma caminhada de salvação, de cura, de libertação. Porque lembrando que é apenas uma passagem e a caminhada, o modo com que nós nos portamos durante o processo do deserto é que faz toda a diferença. Aquele povo todo que murmurou no deserto, eles não conquistaram a terra prometida. Os únicos que conquistaram a terra prometida foi Josué e Caleb. Lembrando que a instrução que Deus deu a Josué para que ele meditasse na palavra dia e noite, para que tivesse o cuidado de fazer tudo quanto estava escrito na lei de Deus. Amém? Então, nós passamos pelo deserto dependentes da palavra. Nós passamos pelo deserto sendo praticantes da palavra de Deus. O Senhor nos conduz pelo deserto. O Senhor nos alimenta no deserto. O Senhor nos provê no deserto. O Senhor nos alegra no deserto. Ele protege. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer fidelidade. Quando nós saímos do deserto, o Senhor quer que a gente continue, não pela promessa, mas pela sua presença sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, que nós venhamos aceitar os processos, porque é no deserto que nós somos libertos, capacitados, sarados, curados, transformados em uma nova criatura, tendo uma mente renovada, a mente de Cristo. E nós vamos permanecer sendo fiéis ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem nos chamado, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, o caminho mais curto não é um caminho seguro, não é o caminho que o Senhor quer, mas o caminho mais longo é a oportunidade que nós temos de reverenciar a sua presença, de sermos dependentes, de amar a Deus sobre todas as coisas. E o que te faz ser próspero na caminhada no deserto é a presença do Senhor. E o que é a presença do Senhor? É aceitarmos a sua palavra. É nos submetermos à sua palavra. E isso quer dizer que nós nos submetemos à sua vontade, negando a nós mesmos, dando ouvidos ao Senhor noite e dia, nos aconselhando, nos direcionando em decisões, em vontades, renunciando a nós mesmos para fazer a vontade dele. É a prática da palavra, a presença do Senhor. Em João 14, versículo 21, o Senhor nos fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Aleluia! Entendemos o que a presença de Deus em nós é a prática da sua palavra, é a obediência à sua vontade. Em nome de Jesus.
Então, que venhamos aceitar os processos na presença do Senhor, sendo prósperos e bem-sucedidos para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.